Estamos aqui de volta com mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar sobre um assunto que anda na moda já há algum tempo, que é a abertura dos arquivos, a famosa abertura dos arquivos ufológicos. Todo mundo grita aí, as revistas especializadas, não só no Brasil, mas aqui na América do Norte também. Vamos abrir os arquivos precisam ser abertos. Disclosure já, essa coisa, essa febre que tomou conta. Mas o mais interessante aqui, essa abertura ufológica já aconteceu. Já aconteceu e aconteceu há muito tempo. É, as organizações ufológicas pelo mundo inteiro, né, elas pedem insistentemente a abertura dos arquivos de todos os governos. E ela aconteceu, na verdade, e a maioria das pessoas sequer percebeu isso, e nem os pesquisadores sobre ufologia. E tudo começou bem lá no passado, foi no dia 5 de julho de 1967. Nossa, eu tinha 16 anos. Um ano antes do ano de 1968, que foi tão importante no mundo inteiro, com as revoltas estudantis na França, o decreto do ato institucional número 5 no Brasil. Nossa, era uma época complicada, uma época de grandes agitações no mundo. E foi nessa época que o presidente Lyndon Johnson ele assinou uma ordem executiva e criou uma lei chamada FOIA, ou em português FOIA, é Freedom of Information Act. Essa lei, ela chamava-se Lei da Liberdade de Informação. E com essa lei, qualquer cidadão americano poderia requisitar informações, até então classificadas, pelos diversos órgãos, tais como CIA, FBI, FBI, ou NSA, Força Aérea Americana, etc. É claro que nem todos os documentos foram liberados, isso nunca acontece, é bom entender que em todos os governos do mundo existem documentos que são classificados em períodos. Por exemplo, ele só pode ser divulgado dentro de 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos ou nunca. Até hoje nós temos documentos que não foram desclassificados sobre a Segunda Guerra Mundial. Documentos que foram liberados agora na década de 80, década de 90, alguns do ano passado, sobre a Segunda Guerra Mundial. Então é bom entender que existem documentos extremamente classificados, vocês são bem como se tivesse compartimentos especiais, né? Mas aquilo que eles liberaram na época, com essa ordem executiva do presidente Lyndon Johnson em 1967, só foi o suficiente para fazer a festa, porque foram milhares e milhares de documentos liberados, alguns deles com uma tarjinha preta, o que significa que aquilo ali ainda deveria ser mantido em segredo, o que mostra claramente que há uma realidade ali por trás. E eu estou falando sobre o fenômeno ufológico, sobre as questões ufológicas. Os vários pedidos foram feitos aqui, tanto lá como aqui no Canadá. Você tem que pagar uma taxa ao governo, que nada é de graça, evidente. O Estado não está aí para fornecer de graça. Ele vai ter que ir lá no arquivo, procurar aquele documento, né? Aquele memorando, etc. Então você paga a taxa e você tem direito. Tem que saber perguntar também. Tem que fazer a pergunta correta ao órgão correto. Existe, é igual quando você pergunta ao Google. Se perguntar ao computador de uma forma errada, ele vai responder de uma forma errada. Então, assim foi essa famosa abertura. Depois de algum tempo, já em 1995, o presidente Bill Clinton, aquele que fez aquele ato de amor no Salão Oval da Casa Branca com a Mônica Lewinsky, pois é, o presidente Bill Clinton, que além disso tocava saxofone, ele também completou e colocou mais uma ordem executiva de número 12958, também liberando documentos dos Serviços de Segurança Nacional. Vários países fizeram o mesmo. A Inglaterra, a França, o Chile e o Brasil também. O Brasil também liberou uma série de documentos. Um esforço aí da revista UFO, entre outros ufólogos brasileiros, eles conseguiram uma liberação parcial. É interessante que eu assisti uma entrevista com eles lá em Brasília, no Condabra, que é o órgão brasileiro que reúne essas informações sobre avistamentos ufológicos, etc. E quando eles estavam lá no Condabra, eu lembro, se eu não me engano, o Petri, ele comentou, alguns documentos eles só podiam olhar, é only for your eyes. Você só pode olhar, não pode fotografar. E tá vendo? Tá aqui, mas isso aqui ainda não está liberado. Então, tá aí, a coisa existe, é real, não tem nenhuma fantasia. Quando se fala em UFO, não é mais nenhuma novidade, isso deixou de ser novidade. Então, e lá o Condado liberou, vários documentos estão disponibilizados na internet para quem quiser. Porém,
No Brasil aconteceu, parece que alguém se colocou como dono desse documento, está havendo uma questão aí, eu não estou muito a par, mas parece que houve uma grande confusão. Bom, por aqui qualquer um pode requisitar, existem vários livros já publicados sobre o assunto, né? Sobre a liberação desses documentos sobre a ufologia. Bom, eu errei o nome do ufólogo brasileiro, é Marcos Petit, e não Petri, desculpem. Eu assisti a entrevista com ele falando sobre esse fato. Mas vamos continuar. Essa abertura, vamos passar esse período de tempo, né? Vamos pular algumas décadas, até chegarmos no governo do Obama, né? O que o Obama fez em relação a isso? A chegada do governo Obama em 2009 deixou os ufólogos todos vibrando, né? Todo mundo ficou eufórico com a possibilidade de uma real abertura, isso pelo fato de que um cidadão chamado Podesta ter sido diretor da equipe de transição. A questão do Podesta, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Ele é um cara que sempre gostou de ufologia, declaradamente. Ele estava trabalhando na equipe de transição do Obama, então todo mundo pensou, opa, é agora que a coisa vai acontecer. Foi um ledo engano. Ficou provado que era um sonho apenas, né? O Obama preferiu fazer a guerra. Ninguém presta atenção, ficam metendo o cacete no Trump, que até agora não provocou guerra nenhuma, mas o Obama fez a guerra em 2 mandatos dele contra o Afeganistão, Iraque, Síria, Líbia, Somália e Paquistão. É só ir ver lá, é histórico. Em 2 mandatos ele fez todas essas guerras junto com a sua assessora Hillary Clinton. E a ufologia foi para o beleléu nessa época. O tempo passou, né? Aí, alguém quiser discutir sobre isso, é só olhar a história. Até agora, o Obama só fez guerras. Foi o canalha mais simpático que governou os Estados Unidos. Pois é, o fator Podesta, né? Vamos ver quem é esse tal de Podesta, o fator Podesta. Em outubro de 2002, ele era um aposentado, ele estava reformado, né? Ele era chefe do staff do presidente Bill Clinton, John Podesta. Ele subiu no pódio da National Press Club, um clube de imprensa, e ele estava dirigindo uma conferência patrocinada pela Science Fiction Channel, o canal de ficção científica, e ele lá fez essa declaração que eu vou ler aqui para vocês. Incrível que ele tenha falado isso. Incrível. Eu penso que devemos abrir os olhos sobre as coisas que permanecem ocultas na questão da investigação sobre os UFOs. É tempo de encontrar a verdade que está lá fora. Uma paródia com a Arquivo X. Né? Nós deveríamos fazer isso porque é correto. Porque o povo americano, honestamente, pode manipular esta verdade e nós poderíamos fazer isso porque é a lei. Lindo, né? Só que ele não fez. Bom, Podesta fez esse histórico discurso no contexto da implementação de mais uma ordem executiva, né? Aquela que nós falamos, aliás, a 12958, que desclassificou, então, milhões de documentos, até então secretos, né? Então, tempos depois, ele reafirmou esse discurso no prefácio do livro dele, né, que eu tenho esse livro aqui, é um livro da jornalista Leslie King. O livro é chamado General Pilots and Government Official Going Record. Esse livro saiu em 2011. Não deve existir em português. Eu vou mostrar para vocês já a capa desse livro. Muito bem, aqui está o livro que eu comentei agora do Leslie King. É um dos mais importantes personalidades na pesquisa de ufologia nos Estados Unidos. E lá está lá com um prefácio, né, de John Podesta. Né? Aqui nós temos a página em que ele fala sobre o fenômeno UFO, né, fazendo esse fantástico discurso. Muito bem, aqui está a carinha da Leslie King. Se eu acertar aqui com a câmera. Não consegui ainda. Aqui. Pois é, ela é uma das maiores especialistas. O livro dela são livros extremamente sérios. É uma ufóloga séria. Não é uma ufólatra, nem uma daqueles ufólogos que gostam de espetáculos, né? De câmeras em cima. Só querem aparecer fazendo
alarido em cima de um assunto que é extremamente sério. Ufologia é um assunto sério, não é brincadeira. Então, o Podesta, ele foi uma espécie de agente catavotos da Hillary Clinton, porque depois ele veio trabalhar na campanha da Hillary, né? E, na verdade, ele não iria liberar nada. A gente já tem ideia, ninguém, só quem está muito enfronhado aqui com o assunto de ufologia aqui nos Estados Unidos é que pode entender que, na verdade, era tudo uma conversa fiada. Ele estava usando aquilo ali como um chamariz para votos, eram catavotos, né? Quando a vitória do Trump aconteceu, ele no Twitter dele, ele colocou lá, ele tweetou dizendo que agora, devido aos resultados das eleições, a abertura não iria mais acontecer. Pois é, ainda fez essa ameaça. Quer dizer, fica de irra, né? Pirraça, já que a Hillary não ganhou, vocês não vão ter a, a abertura. Acontece que o Hillary e o Podesta, eles estão conectados com um grupo poderoso, um grupo financeiro de banqueiros, do Goldman Sachs. É um grupo de elite, né, financeiro no mundo, um grupo de elite na área financeira do mundo. Eles fizeram suas fortunas, né, em cima das alianças que eles tinham com esse grupo, que eles são milionários, trilionários, são tanto Podesta contra Hillary, tem muito dinheiro. Então, essa abertura, na verdade, ela não seria bem-vinda para essas figuras. Eles não estão querendo saber da abertura, quer quebrar todo o esquema deles. Uma abertura ufológica é quebrar todo o sistema financeiro do mundo imediatamente. Nós vamos conversar sobre isso, né? Então, eles não são tolos, eles não são idiotas. Então, e também não tem nada com idealismo, eles não são idealistas, eles não estão afim de liberar nada, eles só querem fazer guerra que alimenta a indústria de armamento, que eles são sócios e manter esse esquema financeiro mundial, que é um esquema financeiro assassino. Pois bem, e a abertura, né? Estamos falando de abertura, caiu. Não tem como separar, não existe como, eu sempre falo, separar ufologia de política e religião. Esses três estão unidos. Religião, ufologia e política. Não tem como. É besteira dizer que ufologia não tem nada a ver com religião. Tem muito, muito. E com política também. Então, como eu estava comentando, essa tão propalada abertura festiva, que seria vista em todas as televisões do mundo inteiro, numa grande cerimônia, né, não vai acontecer. Eu acredito que não, e alguns autores especializados na área também não. Nós não vamos assistir essa cena cinematográfica, né, de um Grey subindo pódio na Casa Branca com o presidente americano e tal, porque essa abertura já está acontecendo, como eu falei com vocês, ela já aconteceu, só que ela está acontecendo de uma forma lenta e gradual, como era a volta da democracia no Brasil algumas décadas. Tinha esse lema aí, a democracia está voltando de uma forma lenta e gradual. Eles estão fazendo isso devagarinho, em conta-gotas. Nós vamos abrir todos esses detalhes já já com o andamento do vídeo. Então, agora vocês podem imaginar uma cena, qualquer um pode imaginar essa cena, né? Vamos aqui fazer um exercício de imaginação. A Casa Branca, na sala de imprensa. Nós estamos com quase os 100 lugares destinados aos jornalistas na Casa Branca, ocupados por profissionais vindos de todo o mundo. Jornalistas de todo o mundo, os melhores estão lá. Tudo para assistir um pronunciamento, né, de nível mundial. Imagina, esse já foi avisado, então a imprensa do mundo inteiro já está de olho na Casa Branca. Ninguém sabe sobre o que assunto será falado, ninguém tem ideia do que vai ser falado ali pelo presidente americano. Então nós vemos nesse cenário o presidente, nesse cenário fictício, né? Vamos supor, do Trump, que está governando agora os Estados Unidos, sobe ao púlpito e começa com aquela voz dele, aquele jeito dele de falar, não sei imitar. Vamos lembrar, o Trump, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, que são as Forças Armadas até o momento mais poderosas do mundo, sem a menor dúvida. E ele começa, subindo lá, todo mundo olhando, os jornalistas tensos, o mundo inteiro prestando atenção na Casa Branca, e ele começa, após a consulta com membros chaves do Departamento de Defesa e da comunidade de inteligência, incluindo esses oficiais que estão aqui me acompanhando no pódio, ficou bem claro para mim a evidência persuasiva de que a Terra foi e tem interagido com uma ou mais raças inteligentes não humanas. Nesse simples minuto, com essa simples declaração,
o mundo terá mudado e para sempre. Acabou. Nós vamos entrar numa nova era. Bom, nesse cenário, esse pronunciamento teria normalmente, eles fazem isso quando tem crise, esse pronunciamento seria feito numa sexta-feira, bem de tarde. Haveria um pânico global, né? Logo, logo ele decretaria um feriado bancário, a Bolsa de Valores seria fechada, mercado de nações completamente fechado, um feriado bancário de uma semana no mínimo, né? A internet, que é controlada pelo sistema de defesa americano, não se iludam, por isso que os russos tentam criar sua própria internet, e alguns países também, porque todo o sistema é controlado por eles, é via cabo. Então, ela também seria imediatamente derrubada, ela ia cair, né? A Guarda Nacional e o Exército seriam convocados, seria decretada lei marcial. Interessante que esse pronunciamento ele seria feito na Casa Branca, mas em comum acordo com vários chefes de Estados no mundo inteiro, que já teriam sido avisados previamente, né? Seria uma coisa incrível. Em um minuto, toda a história da nossa civilização terá mudado. Não tem nada engraçado, né? Seria uma coisa impressionante. Eu gostaria de assistir essa cena. Eu estou comentando nesse vídeo, porque eu li esse livro aqui, ele é fantástico. Infelizmente, ele também não deve existir no Brasil. After Disclosure, né? Quando o governo finalmente conta a verdade a respeito dos contatos alienígenas. É do Richard M. Dolan e do Bruce Zebel. Esse livro é fantástico. Ele é maravilhoso. Ele tem comentários de Edgar Mitchell, que foi o astronauta da Apollo 14, do Jim Marsh, falecido Jim Marsh, que eu tive o prazer de conhecer aqui em Toronto. É um especialista nessa área. De Nick Pope, que foi secretário da Defesa da Inglaterra. Incrível. Stanton Friedman, que é outro físico nuclear e ufólogo também. E de Stephen Bassett, diretor executivo de um grupo de pesquisa chamado Paradigma. Todos eles fizeram comentários sobre esse livro, né? O Richard Dolan teve agora aqui em Toronto fazendo uma conferência. Eu não fui porque era $350 só a entrada de um dia. É incrível, eu prefiro ler o livro dele. Mas ele comenta de uma forma extremamente interessante esse cenário fictício de como seria, né? E concordando com vários outros pesquisadores de que essa abertura já está acontecendo. Eu comentei em várias lives que eu fui convidado a participar sobre, em dezembro do ano passado, quando o Luiz Elizondo, que foi funcionário do Pentágono, imagina, do Pentágono, liberou um filme do famoso UFO Tic Tac, aquele caça F-18 Hornet perseguindo o disco voador, né, o disco voador fazendo slalom, eles acompanhando o caça perseguindo o disco voador, inutilmente filmado, divulgado no mundo. Todos os jornais do mundo divulgaram aquele filme. E aquilo era um filme oficial do Pentágono. Até os jornais mais conservadores, como o New York Times, publicaram a reportagem. Luiz Elizondo era funcionário do Pentágono, trabalhava num projeto de pesquisa em cima desses UFOs. Se ele falou é porque foi autorizado pelo sistema, com certeza ele não seria louco de sair por aí falando se ele não tivesse sido autorizado a liberar aquele filme. O Luiz Elizondo trabalhou em conjunto com outro americano, milionário americano, que também trabalha com pesquisas de UFO. Muito bem, Robert Bigelow, um milionário americano, ele montou uma empresa, né, de exploração espacial. Ele fabrica módulos infláveis para a Estação Espacial Internacional. E ele tem uma empresa também só de pesquisas de ufologia. Ele trabalhou nesse projeto, ele deu entrevistas aqui no programa 60 Minutes, falando claramente com a jornalista sobre a interferência alienígena no nosso planeta, e que ele tem um trabalho em comum acordo com o Departamento de Defesa americano, com o Pentágono. Então, o Luiz Elizondo trabalhou junto com ele quando liberaram essa filmagem que aconteceu, foi num caça da Marinha Americana. O filme mostra claramente, está ali, gente. Aquilo ali, para mim, no ano passado, por exemplo, foi o dia que houve uma liberação mundial, mas parece que não houve nenhuma comoção, ninguém percebeu isso. Era um órgão oficial do governo americano declarando: nós estamos perseguindo algo que nós não conhecemos. É claro que eles não entram em detalhes, eles falam que o próprio Bigelow acha, inclusive, que isso pode ser uma nave, ou seja lá o que for, essa anomalia
interdimensional da maneira que eles se comportam. Vamos continuar a conversar sobre essa abertura. Como vocês viram, a coisa não seria simples assim, né? Vamos conversar sobre esse hipotético cenário de uma abertura ufológica. Como nós começamos a conversar com vocês ainda agora, como seria na Casa Branca, né, o presidente Trump anunciando, e como o mundo no dia seguinte teria começado uma nova história. E aí nós vamos analisar os vários cenários possíveis, né, que seria a abertura imediata, a conta-gotas, a mentirosa, a religiosa, também tem o Vaticano atrás disso. Até já.